Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Laura Miranda, sou aluna do mestrado profissional em Rede Nacional, o PROEF. Sou do polo da Unesp de Bauru, da turma 3, e hoje eu vou estar apresentando para vocês um mapa conceitual sobre as problemáticas que permeiam a educação física. É uma atividade avaliativa da primeira disciplina que nós tivemos, Problemáticas da Educação Física, e que no polo de Bauru foi ministrada pelo professor Dr. Milton Vieira Júnior. Nessa próxima tela, eu apresento para vocês a visão geral do mapa que eu vou estar explicando para vocês e como nós iremos analisá-lo. Cada uma das cores que são apresentadas em tela, elas correspondem a uma das problemáticas, né? Cada uma das problemáticas que foram discutidas e refletidas ao longo da disciplina. Então, todas as setas que correspondem às cores principais ao centro, elas estão dentro de um mesmo campo. Entretanto, vocês podem notar também que existem algumas flechas vermelhas. Essas flechas vermelhas, elas estão interligando aí um tema ao outro, né? Como eles se complementam ou se interligam. Vamos começar, então, inicialmente, né? A primeira problemática que eu vou estar apresentando para vocês, ela está permeando a atuação docente e ela vai nos explicar quais são os tipos de atuação docente que nós temos hoje na educação física escolar. Iniciando, então, lá na educação, né, na atuação docente tradicional ou esportivista, que está lá por volta de 1970 ali até a atualidade. Ela surge em 1970 e ainda se faz presente nos dias de hoje. E qual é a principal característica dessa atuação docente? Ela é caracterizada pela presença do esporte na escola, ali do esporte da escola. A gente vai ver um pouquinho mais para frente essas diferenças, mas a principal característica dela é a presença do esporte nas aulas e do esporte adotado como uma forma de treinos. São aulas que privilegiam os alunos que são mais habilidosos, aulas com caráter esportivo, né, orientadas aos treinos, à competição acima de todas as coisas, a melhora dos aspectos técnicos, sem tematizar os fenômenos socioculturais desse esporte, sem entender o porquê que nós devemos realizá-los, o porquê que ele faz sentido nas nossas vivências. E a atuação do docente dentro dessa perspectiva de trabalho, ela é uma atuação excludente, porque ela vai privilegiar os mais habilidosos, entendendo aí que os menos habilidosos, eles não fazem parte da aula, né? Então, são ações inadequadas, ações excludentes, e vai entender também os alunos como todos iguais, né? Vencer acima de tudo, sem considerar as diferenças, as dificuldades e as demais potencialidades do aluno, né? Determinando que todos cumpram as mesmas tarefas, do mesmo jeito, ao mesmo tempo, com comportamentos que não correspondem, né, à função do professor na escola, como nós entendemos hoje. A segunda prática, eu vou pular aqui para a prática final, né? Depois eu volto aqui no meio para a gente entender melhor ela, e que são as práticas inovadoras. As práticas inovadoras, elas vão surgir ali por volta de 1980, com o movimento renovador crítico, e que ela vai romper com as práticas tradicionais. Ou seja, ela é totalmente o oposto da prática tradicional. Se na prática tradicional nós tínhamos ali o esporte como rendimento, privilegiando os alunos mais habilidosos, entendendo todos como se fossem iguais, né, excluindo os alunos com maiores dificuldades, na prática renovadora, né, inovadora, me desculpem, nós teremos uma quebra desses paradigmas e aí a gente vai começar a incorporar na educação física um empenho de ensinar para a prática reflexiva, para que o aluno comece a entender o que está acontecendo, por que ele tem que fazer, qual é o impacto social, histórico e cultural dessas práticas. Tudo bem? E aí, no meio dessas práticas tradicionais e as práticas inovadoras, nós temos o abandono do trabalho docente, né? Que é caracterizado pela ausência de intervenção do docente, mais conhecido, né, popularmente,
como o professor rola-bola, que são muito comuns atualmente aí dentro da nossa realidade. Ou seja, é aquele professor que não faz intervenção durante a aula, que não se expressam em situações de conflitos, que deixam os alunos decidirem o que eles vão fazer, como que eles vão fazer, se quer conversar, pode conversar, se quer ficar no celular, pode ficar no celular, não tem problema. É aquela prática que a gente vê nas escolas, por exemplo, onde os meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei, jogam queima, onde também tem o privilégio aí dos meninos que se tornam mais ativos nos jogos e as meninas são excluídas, então ela tem um pouco da característica da atuação docente tradicional ou esportivista, porque aqui, como eu não tenho intervenção dos professores, né, os mais habilidosos, eles vão decidir o que eles vão fazer e os menos habilidosos, eles ficam excluídos da aula, né? Então, a gente tem aqui 3 tipos de atuação. A tradicional esportivista, né, que privilegia os mais habilidosos e a presença do esporte exclusivamente na escola. Temos as práticas inovadoras, que vai começar a romper, né, de fato, com essa atuação tradicional, e no meio a gente tem aquele professor que não está nem de um lado nem de outro, ele não atua, ele não intervém na educação. E como que a gente analisa, né? Como que nós analisamos e classificamos esses tipos de atuação, né? Nós analisamos elas através de 4 dimensões de análise, 4 dimensões básicas de análise. O primeiro é o processo de transformação da área. Lembra aqui que nós temos em 1970 a educação física tradicional, em 1980 ali começa a surgir o movimento renovador. O professor que ele estava aqui acostumado com essa atuação, ele vê o impacto e as mudanças que são causadas pelo movimento inovador, e aí ele começa a ir diretamente a atuar de uma forma rola-bola, né? Ele começa a abandonar o seu trabalho docente, porque ele fica sem saber como fazer, porque esse professor não recebeu essa formação para mudar a sua prática docente, né? Então ele se vê sem chão, sem entender o que ele tem que fazer, porque aqui falaram que ele não podia mais fazer desse jeito, mas aí não ensinaram ele, não orientaram a fazer do novo jeito, né? E também aí tem o discurso inovador, então ele tira o chão do professor, começa a criticar o esporte, né? Como ele era visto, como uma afronta ali ao que o professor estava fazendo, né? E a segunda condição seria as condições de trabalho, que aí vão afligir tanto as práticas inovadoras quanto as práticas esportivistas, né? Lógico que cada professor vai analisá-la de um modo, mas nós temos as condições que aí vão ser específicas de remuneração salarial, o tempo para planejar a aula, visto que aqui, por exemplo, eu não preciso planejar porque eu não tenho um trabalho de intervenção. Aqui eu preciso planejar bastante, é uma prática reflexiva, é uma outra forma de ver a educação. E aqui, como eu considero todo mundo igual, é uma prática única, né? Ninguém precisa entender o que estava sendo feito, né? Era uma domesticação, uma doutrinação das ações dos corpos para que todos fossem iguais, né? E aí a infraestrutura e material didático, né, que é o que a gente vê bastante atualmente, ela também entra nessas condições de trabalho que influenciam diretamente na forma como o professor vai atuar. Depois, nós passamos para a terceira dimensão de análise, que seria a cultura escolar, a invisibilidade, né, a desvalorização e a hierarquia dos conhecimentos. A invisibilidade da disciplina, né, da educação física dentro do ambiente escolar, porque os demais componentes, né, os demais agentes da escola ali desconhecem a educação física como uma disciplina curricular ali, o que ela trabalha, o que ela desenvolve, quais são os seus conteúdos abrangentes. Então, já que eu não domino, eu excluo essa disciplina da minha realidade, né? Coloco ela ali de canto às margens da escola. E aí também ocorre a desvalorização, né? E o professor que ele é desvalorizado, o que acontece? Ele começa
a rolar bola muitas vezes, já que todo o trabalho que ele vem exercendo não está sendo visto na escola, está sendo invisibilizado. Afinal, lá inicialmente, que a gente tinha a educação física como uma atividade somente recreativa, não tinha reflexão, não tinha motivos dos alunos entenderem, então veio muito dessa dimensão também, e a hierarquia que corresponde ali o que a gente vê hoje na escola, do português, da matemática, ser sempre as mais privilegiadas dentro da importância do contexto escolar. E por último, nós temos as disposições finais, né, sociais aqui do professor, que corresponde à individualidade do professor. Se aqui nós temos uma dimensão de análise voltada à transformação da área, aqui a gente está falando do meio em que o professor atua. Aqui também nós falamos sobre o meio que o professor atua, como as pessoas, né, os terceiros visualizam a educação física. Nas disposições sociais, a gente está falando do próprio professor, como ele se coloca, quais são as angústias pessoais e individuais ali, profissionais do professor, sobre o processo de formação desse professor, sobre a sua reflexão sobre a educação física, sobre a sua coragem aí de se desconstruir para se reconstruir uma nova perspectiva da área. Tudo bem? Então aí a gente tem as três ali atuações, os três tipos de atuações docentes. Seguindo da atuação docente, eu vou passar aqui para a relação teoria e prática, que vocês podem ver que está logo aqui abaixo, e que já tem duas flechinhas interligando aqui, ó. O que vai falar sobre essa relação teoria e prática e a relação sobre o saber sobre o fazer e o saber fazer. Lembra que aqui, inicialmente, eu apontei para vocês que a educação tradicional, né, a esportivista, ela privilegiava somente os gestos técnicos, os mais habilidosos, todo mundo fazendo igual, não tinha por que refletir, não tinha por que, né, saber por que estava fazendo, era uma doutrinação dos movimentos. Essa atuação, ela é caracterizada pelo saber fazer. Olha lá, o esporte reduzido ao esporte. Então, eu não tenho outras práticas envolvidas na educação física escolar. A dimensão conceitual aqui não vai existir. O aluno só faz lá, né? A aula é a mesma coisa, do mesmo jeito, gestos técnicos, não precisa refletir qual é o impacto daquilo na sociedade, qual é o conceito histórico e cultural daquela prática que eu estou realizando. O professor manda, o aluno obedece. E o que gera isso aqui? Desinteresse dos alunos em mudança. Por quê? Aqui nós temos os mais habilidosos sendo privilegiados e os outros sendo excluídos. Se eu estou sendo privilegiado ali, se eu não preciso refletir muito, é só eu saber fazer cumprir o que o professor está falando, não tenho interesse que hajam mudanças, né? Eu quero só fazer a educação física lá, o que o professor manda, só uma atividade sem refletir em nada. E nós temos aqui uma lei, que ela é muito importante, a Lei 5.992 de 1971, que vai entender a educação física como uma atividade. Ela não é uma disciplina curricular ainda, ela é apenas uma atividade curricular. Isso engloba muito na forma aqui como a educação física era vista. Lembra aqui, ó, cultura escolar de invisibilidade. Se eu não tenho educação física como disciplina, era só uma atividade, então ela é menos importante mesmo, ela era desvalorizada. Essas são as características sobre o saber fazer. De um outro lado, eu tenho o saber sobre o fazer, que é um saber que ele vai se iniciar junto com o movimento renovador crítico em 1980, que é onde surge a crise da educação física escolar, porque é uma mudança brusca entre o modelo tradicional e o modelo esportivista. Então, eu vou gerar uma crise que nasce com esse movimento renovador crítico. Por que gera uma crise, Laura? Porque aqui eu não precisava pensar muito, eu precisava só fazer e obedecer.
E esse movimento aqui, renovador crítico, ele vai embutir na educação física a reflexão, um olhar crítico. Ele vai primeiro ali questionar o paradigma da educação física. Por que está sendo feito desse jeito, né? Não posso fazer de outra maneira? É só o físico que está ali embutido na educação física? É só a prática pela prática ou não? Ou a gente precisa refletir sobre isso, não é mesmo? Outra característica, ela deixa de ser uma disciplina, ou, me desculpem, uma atividade e passa a ser uma disciplina. Eu quebro com essa visão de educação física como atividade e passo a entendê-la como uma disciplina tão importante quanto lá o português e a matemática. E aí eu volto aqui para vocês, ó. Lembra? Cultura escolar. Vou mexer nessa dimensão aqui. Aqui também eu vou ter a inserção dos 6 campos de conhecimento, porque lá na tradicional esportivista eu tinha a educação física reduzida ao esporte unicamente. E aqui eu tenho a ampliação das áreas de conhecimento. Então, vão ser inseridos os jogos, as brincadeiras, as danças, as lutas, as práticas de aventura e os esportes, eles permanecem aqui também, mas eles não permanecem como evidenciados únicos, né? Eu amplio as práticas corporais. E eu tenho a pedagogia culturalista, ou seja, uma reflexão. Eu vou começar a entender o impacto das práticas corporais dentro da cultura e a cultura impactando as práticas corporais. Ademais, por último, nós temos aí os conhecimentos específicos. A educação física deixa de ser uma atividade, passa a ser uma disciplina e ela tem conhecimentos específicos baseados nesses 6 campos do conhecimento. E o que é tudo isso daqui junto? Todo esse movimento junto aqui, todas essas mudanças vão gerar o que a gente entende hoje como cultura corporal do movimento. Mas o que significa essa cultura corporal do movimento dentro do movimento renovador crítico que quebra com o paradigma da educação física ali tradicional esportivista, Laura? Isso significa que eu vou ter uma aprendizagem significativa com práticas corporais como uma forma de relação com o mundo, que tá aqui, ó, cultural, não é somente mais o fazer por fazer, a prática pela prática. Eu vou entender as práticas corporais como uma forma de me relacionar com o mundo, relacionar comigo mesma e me comunicar com esse mundo, com essa sociedade. Tudo bem? E aí, os dois juntos, a separação. Então, eu tenho a separação entre o saber fazer, que é só o fazer a prática lá por fazer, e o saber sobre o fazer, entender sobre aquela prática, conceituá-la, refletir as minhas ações sobre ela. E aí, nós temos aqui a supervaloração do saber sobre o fazer. Por quê? Aqui eu tive uma mudança muito grande de uma atuação para outra, né? De um paradigma para outro. E essas mudanças, elas acabaram gerando alguns equívocos de interpretação, né? A gente deixa, né? Algumas pessoas deixaram de entender quais eram as mudanças que estavam sendo provocadas e por que elas estavam sendo provocadas, né? Então, quais aí foram os motivos, muitos deles pelo menos, de valorizar sobre o saber fazer? Primeiro, desconhecimento das abordagens renovadoras. As pessoas não entenderam qual que era o intuito da abordagem renovadora, né? Então, elas começaram a conceituar, né, demais a área, teorizar demais a área por uma falta de compreensão do que a abordagem estava querendo trazer para a gente. Um segundo ponto é os alunos em sala dão menos trabalho. Se aqui eu levava sempre eles lá, vamos supor, sempre na quadra, aluno mais agitado. Se eu coloco um saber conceitual aqui, eu posso deixar o aluno na sala, ele dá menos quieto, eu tenho um controle maior desses corpos.
O terceiro ponto é a elevação do status de disciplina, saber conceitual. Então, peraí, não é mais uma atividade, é uma disciplina, então eu preciso mudar tudo. Então, ela tem um outro status social. O quarto seriam os alunos em espaço aberto dão mais trabalho, que aqui está ligado diretamente ao item 2. O quinto, menos responsabilidade com recursos de infraestrutura, que nós temos aqui também, ó, ligado aqui, recursos, condições de trabalho, que podem influenciar e influenciam diretamente numa forma de atuação docente. Porque se eu estou com um aluno dentro da sala de aula, já tenho uma estrutura ali pronta, carteira, cadeira, material do aluno, e eu não preciso me preocupar se a quadra está limpa, se está bem estruturada, se está coberta, se vou ter material para trabalhar ou não, não é mesmo? E esses são ali os itens, né, que separam. E por último nós temos a dificuldade para ensinar diferentes conteúdos. Epa, vamos voltar lá então, mais uma vez. Viram só como as problemáticas, elas se interligam? Por que que o meu professor tem dificuldade para lidar com muitos conteúdos? Porque ele era formado aqui, ó, na tradicional. Ele só precisava ensinar o esporte. Quando a gente muda para a prática inovadora, aí ele tem que englobar mais 6 campos do conhecimento ali na prática dele. Ele não vai poder ficar só no esporte, mas ele está preparado para isso? Ele ficou sem chão quando mudou, porque ele não teve, né, essa formação durante essa transformação da área. Então, dentro da sala de aula, eu não preciso dominar todos esses 6 campos para colocar em prática, né? Eu só ministro a minha aula ali expositiva, o aluno sentadinho na cadeira dele, e eu não tenho mais muitas dificuldades para ensinar ele a refletir sobre a prática, só da minha aula ali expositiva. Isso é muito grave, porque ele vai mexer aqui, ó, na formação do meu professor. Olha só, tudo interligado. Então, vamos lá, aqui retomando, tradicional esportivista, saber fazer, somente pela prática. Inovadora, 1980, eu quebro com esse paradigma aqui, tenho a incorporação da educação física como disciplina, amplio os campos de conhecimento e começo a incorporar um saber conceitual na educação física, que vai gerar aí uma grande separação por conta de diversos fatores que vão se interligar, tanto as dimensões de análise, que nós já descrevemos, quanto a estes aspectos aqui que já foram citados. Mas agora nós vamos para a parte legal. Por quê? Eu tenho uma atuação docente caracterizada, né, por algumas praxes, né, por algumas ações sobre o fazer dentro da sala de aula. Mas essas ações docentes com suas determinadas características, elas são respaldadas legalmente. E a gente vai entender um pouco agora sobre quais são os aspectos legais que vão respaldar a minha atuação docente ali dentro de uma outra ou uma terceira modalidade de atuação. Então, aqui nós vamos falar prioritariamente sobre a LDB, começando lá em 1961, com a Lei 4.024, né, o artigo 2, e ela vai colocar a educação física obrigatória nos cursos primários e médios até os 18 anos. Ali todo mundo era obrigado a fazer educação física como uma atividade recreativa, né? Vamos lembrar sobre isso. Não tinha aquela dimensão conceitual aqui ainda, mas todo mundo era obrigado a fazê-la, né? A cumprir com a sua prática. De 1961 a 1971, nós tivemos uma grande mudança. No meio disso, 1968, a educação física ela é incorporada
no ensino superior, como a desmobilização política, ou seja, a prática para alienação das pessoas para um desmonte político, mas nós não iremos aqui entrar em especificações desse ponto agora. Vamos aqui pular para 1971, mas era importante aqui colocar, porque futuramente nós vamos ver que isso daqui vai cair aí futuramente. Então, em 1971, nós já temos muitas mudanças. E aqui nós temos a primeira mudança lá na Lei 5.692, que ela torna obrigatória a educação física em todos os níveis, sem limite de idade. Primeira mudança, 1961 até 18 anos, 1971 sem limite de idade. Mas ela começa a ter alguns pontos de facultatividade. Então, quem não era obrigado? Quem poderia deixar de realizar a educação física? O trabalho por 6 horas e estudasse à noite. Então, se eu tenho um aluno que é da educação noturna, que trabalha 6 horas por dia ou mais, ele não precisava fazer a educação física. Se ele tinha mais de 30 anos, se prestasse um serviço militar ou alguma obrigação social, né, que colocasse aí como obrigatória a prática de algum tipo de atividade física, não precisava mais fazer educação física. E se ele fosse fisicamente incapacitado, ele também não precisava mais fazer a educação física. Nós temos aí, então, uma educação física voltada para a prática, totalmente prática e capitalista. Muito capitalista, porque aí nós não temos a reflexão dessa prática. Quem vai lembrar aí qual que era a característica, qual que era a atuação, quando eu tenho uma educação física sem reflexão? Tradicional, isso mesmo, tradicional, ali baseada no saber fazer, somente na prática. Não preciso entender, né? Só preciso saber fazer. E aí, em 1971, isso fica muito explícito, muito forte. E no decreto ali, né, 69.450, nós temos o termo atividade, né? Ali de forma bem explícita para a gente, não era disciplina, era uma atividade sem reflexão teórica. E aí nós temos os objetivos que vão deixar ainda mais explicados para a gente qual era o intuito da educação física naquela época. Então, do primeiro ao quarto ano, desenvolvimento do corpo e da mente, a aptidão física, né? Hábitos de higiene. Do quinto ano ao segundo grau, nós temos aí as potencialidades físicas, morais, psíquicas, mantendo a saúde, hábitos saudáveis e iniciação esportiva. E o ensino superior, manutenção e aprimoramento da aptidão física. Então, tudo isso que eu desenvolvi aqui eu vou manter e melhorar, né? Que foi incorporado ali em 1968. Já em 1996, nós temos uma outra grande mudança, mas no meio dela, aqui a gente tem uma mudança ainda maior. Em 1977, a gente torna a educação física facultativa, a pós-graduação e mulher com prole, né? Com prole. Gravem bem isso daqui, mulher com prole. Então, a gente já tinha uma educação física voltada para o capital e agora a gente vê nitidamente uma educação física bastante machista, né? Só a mulher com prole. Mas em 1996, a gente tem algumas grandes mudanças em todas essas perspectivas. Porque em 1980, a gente teve o início do movimento renovador. E aqui a gente tem grandes repercussões. Lei 9.394 vai colocar, primeiramente, a educação física como componente curricular.
aqui era atividade, aqui a gente já tem a educação física como um componente curricular. Obrigatória aonde, Laura? Obrigatória na educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. E facultativo para os cursos noturnos e superiores, né? Além do que nós já tínhamos aqui, eles englobaram os cursos noturnos e superiores como educação física facultativa. E aí nós temos a principal mudança. Responsabilidade da educação física passa a ser dos conselhos nacionais, estaduais, sistemas de ensino e escolas, né? Nós temos uma alteração brusca aqui, porque aí a gente vai passar a ter a educação física como responsabilidade das escolas. E uma falha que nós temos aqui nessa lei. Quem vai ministrar essa aula? Não deixa explícito. A gente não sabe quem é que vai ministrar essa aula aqui, porque essa lei aqui de baixo, ela vai desconstruir, né? Ela exclui este decreto aqui, né? Só que aí ela não deixa explícito. Falta clareza sobre quem vai ministrar essa aula e sobre essa obrigatoriedade aqui, porque além de a gente ter isso, a gente tem muitos casos de facultatividade, não é mesmo? E essa facultatividade aqui nos leva a uma outra reflexão. É facultativo para quê? Porque aqui nós tínhamos uma visão prática. Se nós temos uma visão prática e aqui a gente tem uma mudança de paradigmas e nós vamos englobar o saber sobre o fazer, que vai englobar aqui um saber conceitual que não era presente aqui, então nós temos aí uma dúvida, né? Os casos facultativos, eles serão facultativos apenas para as pessoas aqui fazerem as aulas práticas, ou eles serão facultativos também, né? As pessoas não serão obrigadas a participarem das reflexões, dos debates. É só o facultativo para o prático? Então, ele também vai ser obrigado a participar das aulas teóricas ali, né? E esse facultativo é só para a educação física? Ou esses casos também englobam as demais disciplinas? Fica-se aí um hiato, né? Uma interpretação ali muito abrangente, cabendo a cada um interpretá-la. E como a responsabilidade passa a ser dos conselhos nacionais, estaduais e sistemas, eu tenho aí uma lacuna muito grande que pode gerar aí conflitos e alguns retrocessos. E passando aqui, de 1996 para 2003, que são nossas legislações atuais, a gente tem uma mudança, né, no termo conceitual, que inclui o termo obrigatório, porque aqui ela coloca componente curricular, obriga a ter, mas não tem esse termo obrigatório. Então, eu posso deixar ali a decisão desses sistemas, né, dessas instituições. Em 2001, não, eu incluo o termo obrigatório, que vai legitimar a presença da educação física escolar nos diversos níveis de ensino, tudo bem? Em 2003, ali nós temos a Lei 10.739, né, que aí a gente vai interrogar sobre a presença dela, se seria um avanço ou um retrocesso, não é mesmo? Mas por que avanço ou retrocesso, Laura? Vamos analisar as mudanças? Vamos lá. Aqui nós temos as mudanças sobre a facultatividade, né? Facultativa para quem a educação física perante essa lei? Trabalho por 6 horas. Aqui nós tínhamos trabalho por 6 horas, estudante à noite. Aqui não. Trabalhou por 6 horas, independente se você trabalha à noite ou não, você está liberado, né? Tem essa possibilidade de liberação da educação física. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, pode ser que esteja liberado. Mas por que isso pode ser um retrocesso? Porque hoje nós temos o EJA, né? A educação de jovens e adultos. Então, os jovens e adultos, será que eles não necessitam
ter aulas de educação física, né? Ficamos aí na reflexão. Ele exclui os jovens e adultos das práticas, né? Do direito de participação às aulas de educação física. Serviço militar, né? Que o serviço militar ele é entendido ali como um serviço que já tem a obrigatoriedade da prática de atividade física. Mas será que essa prática de atividade física que é proposta pelo serviço militar, ela está condizente à nova visão de educação física? A visão da cultura corporal do movimento? A visão conceitual? Ou essa prática, ela está tendo ali a manutenção da educação física esportivista tradicional? Será que está contemplando tudo que a gente concebe hoje como educação física? Eu acredito que não. Pessoas com prole, lembra que eu falei para vocês aqui? Aqui nós tínhamos a facultatividade da mulher com prole. Aqui nós temos a facultatividade para pessoa com prole, ou seja, pessoas com filhos, né? Não precisam mais de praticar, né, obrigatoriamente as aulas de educação física de acordo com essa lei. E nós temos as pessoas com doenças infecto-contagiosas ou incapacitadas fisicamente, o que deixa em aberto se está cumprindo, né, com a educação realmente inclusiva, não é mesmo? Se eu deixo facultativo, será que não seria importante realmente essa pessoa estar participando dessas aulas? Fica aí nesse hiato que é bem complicado, é uma reflexão que nós devemos colocar em pauta, não é mesmo? E aí, seguimos aqui, então, para algumas outras aqui análises. Aluno do noturno, não precisa mais. Autonomia do projeto político-pedagógico da escola. Exclui o EJA, como eu falei para vocês. Outro ponto, aulas fora do período das demais. Exclusão da pessoa com deficiência. Inexistências de notas, a cultura dos alunos e o controle frágil. Tudo isso corresponde às dispensas que são feitas nas aulas de educação física, né? Porque a interpretação, como eu disse, ela vai caber aqui a partir de 1996 às escolas e às redes de ensino. Então, eu posso interpretar tudo isso daqui através desses itens de facultatividade, aumentando a ausência dos alunos ou até mesmo excluindo de fato o aluno a participar das aulas de educação física. Eu tenho uma baixa participação desses alunos a partir aqui da interpretação dessas leis. Então, essa lei nós podemos entendê-la como um retrocesso, porque ela mantém uma visão biológica que é prevista lá em 1971, de acordo com esses critérios aqui de dispensas que nós temos, né? O ensino noturno, a pessoa com deficiência, a pessoa mais velha, o EJA, né? Manutenção aí de uma visão capitalista e biológica da educação física. Ela vai mascarar uma mudança e vai retroceder o que nós tínhamos aqui inicialmente. E sabendo dessas dispensas, como eu falei para vocês, nós temos aí o afastamento. Por conta dessas dispensas, eu aumento o afastamento aqui dessas crianças, desses jovens das aulas de educação física. Nós vamos então para a terceira problemática, que é o afastamento e a indisciplina das crianças, dos jovens, durante as aulas de educação física. Começando então pelo afastamento, que eu pontuei ali em cima, que a lei ela vai privilegiar, né, e vai legitimar o aumento do afastamento de jovens e crianças das aulas de educação física. Nós vamos entender demais razões para que este afastamento aumente. Tudo bem? Então, nós temos ali no quarto artigo que foi estudado algumas razões. A primeira razão é
aumento da escolaridade diminui o interesse da criança pelas aulas de educação física. Então, nós temos lá na educação infantil um alto índice de interesse, né, a manutenção das práticas corporais, os jogos, as brincadeiras, de todos esses 6 campos aqui do conhecimento, e uma cultura que privilegia a prática de atividades físicas. Com o aumento da escolaridade, nós temos a diminuição dos alunos pelas práticas corporais. O segundo item, aspectos legais, que foi que eu acabei de citar para vocês, né? Que esses aspectos legais, eles vão auxiliar no afastamento dos alunos das aulas de educação física, principalmente porque estão fora dos horários, né, regulares da escola, né? Eles excluem o aluno que tem deficiência, exclui o aluno que trabalha, exclui o aluno do EJA. Então, todos esses aspectos legais que nós vimos aqui e que nós concluímos que é um retrocesso mascarado, ele auxilia no afastamento dessa criança ali nas aulas de educação física. O terceiro item é a repetição dos conteúdos, principalmente dos esportes, e a gente tem o quarteto fantástico. Para quem não conhece aí essa terminologia, o quarteto fantástico seria o futebol, o vôlei, o basquete e o handball, né? Os esportes que são mais presentes. Vamos lembrar então comigo, lá inicialmente, onde mesmo que eu falei que a gente tinha o privilégio dos esportes? Lá na onde? No saber fazer. E esse saber fazer, ele está em qual atuação docente? Tradicional. Olha lá, olha só a interligação. A educação tradicional, que privilegia o saber fazer, reduzida ao esporte, legitimada pela lei de 1971, por este decreto aqui, ele vai consequenciar no afastamento da criança das aulas de educação física. Outro aspecto, desconsidera a cultura corporal de movimento, né, que é sobre o saber fazer. Então, se eu tenho só crianças ali que estão tendo aulas tradicionais, desconsideram essa cultura, eu tenho o privilégio dos mais habilidosos. Se só os mais habilidosos eles estão exercendo, né, o seu protagonismo na aula, eu tenho a exclusão dos alunos que são menos habilidosos. E eles vão se afastar ainda mais da aula porque eles não se incluem. E aí nós temos aqui diretamente o insucesso e a exclusão das aulas. Por quê? Vergonha, já que o meu aluno que é mais habilidoso, ele está se sobressaindo, como eu que não tenho habilidade, vou me expor a uma situação onde eu posso ser julgada, submetida a constrangimentos diante da minha turma, porque eu não tenho habilidades tão boas quanto o meu aluno lá, que é mais habilidoso e que se dá super bem nas aulas práticas. Então, eu prefiro só não fazer. Então, gera proteção, né? Esse afastamento por proteção. Experiências ruins, muitas vezes causadas ali pelo insucesso em aulas, e a diferença entre meninos e meninas, que a gente vai expor ali futuramente. Também vocês vão entender um pouquinho melhor. Essas são as principais razões de afastamento. Seguindo, nós temos a indisciplina, né, e algumas características. Mas o que é disciplina? Vamos começar por aí. Disciplina seria ali um conjunto de regras, de normas, que são colocadas para manter a organização social e o bom convívio de todos que ocupam um determinado ambiente, um determinado nicho social. E a indisciplina é o descumprimento das regras, ou seja, eu não respeito essas normas que me são impostas. Dentro da escola, dentro da educação física, eu vou entender a disciplina aí como ações de desrespeito aos colegas, ao professor, às regras e combinados que são feitos em sala de aula, uma agitação excessiva e conversas paralelas, principalmente a hora que você quer explicar
ali o conteúdo, aí o aluno fica falando, aí quando é para sentar, o aluno fica em pé, quando é para ficar em pé, ele senta, você está explicando, o aluno está conversando, aí ele não entende, atrapalha os demais, aí se continua a explicação, o aluno te interrompe de forma, né, inadequada, discute com o professor, né, não cuida dos materiais deles, tudo isso gera aí, está classificado como indisciplina. E quais são as complexidades, né? Quais são as consequências aí, como a gente lida com este afastamento e essa indisciplina, que tem vários motivos. Vocês podem ver, são respaldadas legalmente, tem as suas aí causas legais? Temos as causas aí de atuação do professor que pode gerar esse afastamento e a indisciplina? Temos também. Temos aí experiências aí individuais dos alunos? Também temos. Então, são múltiplas causas que podem aí ocasionar o afastamento e a indisciplina. E a principal complexidade é como que eu posso lidar, como que eu posso tentar pelo menos minimizar essas problemáticas, né? E a principal complexidade. Você pergunta para o professor por que o afastamento da disciplina, ele coloca a culpa na família, na comunidade, na escola que desvaloriza o trabalho dele, invisibiliza, na subcultura dos alunos, de onde eles vêm, o respeito que já vem aí de casa, né? E os alunos, você pergunta para eles, eles vão falar: ah, mas a culpa, aqui tem um erro ortográfico, né? Aqui a culpa da escola, do professor e aulas desinteressantes. Onde a gente tem aulas desinteressantes? Lembra que eu falei que teríamos muitos links? Lá no Saber Fazer, na educação tradicional, que privilegia só o esporte, não é mesmo? Olha lá, repetição do conteúdo, gera afastamento dos alunos, né? Quando o conteúdo é feito desde a educação lá, Fundamental 1 até o ensino médio, só é trabalhado os esportes. Aí o aluno vira professor e fala assim: ué, professor, mas para que eu vou aprender isso? Não é mesmo? Estou repetindo isso aí há 5, 6 anos. Gera desinteresse. Temos que tomar muito cuidado aí com isso. Quais são as possíveis soluções? São simples. O que eu posso fazer? Não são simples. E por que não são simples? Porque as causas são múltiplas. Nós não temos uma única prática para realizar e solucionar essas problemáticas. Elas são múltiplas. Mas o artigo que nós vimos, né, ele vai nos apontar algumas possíveis soluções. Não é mesmo? Então, aqui, para o afastamento, nós temos aí a diversificação das práticas corporais, que vão diretamente combater o insucesso e a exclusão, que está ligado aqui, ó, saber sobre o fazer em práticas inovadoras, porque se eu tenho insucesso só no esporte, mas eu posso ter sucesso ali em um dos outros 6, né, 5 campos de conhecimento que a educação física inovadora ali vai me oferecer, né? Eu não vou precisar somente saber fazer. Eu posso entender, eu posso conhecer, eu posso questionar, posso entender melhor, ter uma aprendizagem realmente significativa. Não é só o fazer por fazer. Então, eu diminuo a incidência de insucesso e exclusão das aulas, até porque na pedagogia inovadora, né, na prática inovadora, eu não considero o aluno só nas práticas, né, físicas, altas habilidades físicas ali. E para desenvolver tudo isso, o artigo vai nos trazer duas metodologias de ensino, que seriam o Sport Education e a aprendizagem cooperativa, que são modelos de ensino e aprendizagem que promovem as oportunidades equitativas, tanto para meninos e meninas, quanto para mais habilidosos, menos habilidosos, aqueles que tiveram experiências ruins, aqueles que tiveram experiências boas, porque ele não vai privilegiar ali só a prática, né? Vai oportunizar uma educação reflexiva e crítica. No Sport Education, né, que é onde
todos participam de todos os papéis na organização de uma competição. Então, o professor planeja uma competição, todos os alunos vão passar por todos os papéis, desde ali de o árbitro, o jogador, né, o fiscal, a participação, a cronometragem, o juiz, quem organiza, a infraestrutura, todos vão passar por todos os papéis. E aí, por que eu posso diminuir isso daqui? Porque ele pode não ser tão bom ali em quadra, mas ele pode ser um ótimo juiz. Ele pode ser ali um ótimo árbitro, né? Ele pode ser um ótimo auxiliar. Então, eu permito que o meu aluno experiencie diversos papéis dentro da minha aula, não é mesmo? E a aprendizagem cooperativa, que é onde os estudantes eles vão aprender com seus pares. Então, eles vão ter a interdependência positiva, a responsabilidade de suas ações de forma individual e com o grupo. Então, ele vai entender, né, que as ações deles repercutem, né, na aprendizagem dele e também do grupo, não é mesmo? É mais estimulante, existem a socialização entre as crianças, ela é estimulada, e a avaliação também é feita em grupo. E aí nós temos algumas indicações para diminuição da indisciplina. Lembrando que aqui nós separamos, mas as repercussões positivas, elas competem tanto a um quanto a outra problemática. Nós aqui separamos de acordo com o que a ciência e os artigos estão nos propondo, ok? E que já testaram e que viram que repercutem melhor na diminuição ali do afastamento. Para os casos de indisciplina, nós temos propostas híbridas, que vão misturar todos os modelos, né? Na minha realidade não cabe um, mas cabe o outro, me dou melhor com um, me dou melhor com o outro. O futebol carreiro, que é a volta das raízes do futebol de rua, da organização do grupo, da autonomia, e o modelo de responsabilidade pessoal e social, né? Que é o ato de colaborar com a aprendizagem do colega, que eu vou desenvolver valores pessoais e sociais através das práticas de atividades físicas, não é mesmo? Então, nessa problemática aí, nós temos que entender que os alunos, eles já possuem uma opinião formada sobre a educação física, sobre as suas vivências anteriores, e a gente precisa superar esse histórico e adotar, de fato, uma educação inclusiva, equitativa para todos, com propostas aí adequadas para que haja a diminuição dessas incidências, dessas problemáticas, não é mesmo? E aqui, já linkadíssimo, nós temos aí as questões de gênero. Lembra aqui que uma das causas de afastamento das aulas de educação física é a diferenciação que eu faço entre meninos e meninas? E que quando nós vimos aqui os aspectos legais, nós vimos que as mulheres com PLORI, inicialmente, elas receberam a facultatividade. Temos aí a diferença de gênero muito presente em nossas aulas. E o questionamento inicial que eu faço sobre essa problemática é: aulas mistas ou aulas separadas? Qual que é melhor? Como que eu trabalho com isso? Antes de falar sobre a repercussão dessas aulas mistas ou separadas, é importante a gente entender alguns conceitos sobre as questões de gênero. Afinal, os gêneros, né, estão diretamente ligados ao nosso corpo, a esse objeto de comunicação, de expressão, de identidade de quem nós somos. E é importante que nós, enquanto profissionais de educação física, que lida diariamente com estes corpos de forma muito próxima, nós consigamos entender este corpo para, de fato, incluí-lo, né? Entender essas identidades. Então, eu vou colocar aqui para vocês esse bonequinho, que fica mais fácil a compreensão. Tá vendo aqui, inicialmente, aqui em cima, nós temos o cérebro. Quando eu falo de cérebro, nas questões de gênero, eu estou falando diretamente de identidade de gênero. Quando eu falo de orientação sexual,
eu estou falando do coração, com quem eu decido ou não me relacionar afetivamente, né? Com quem eu decido me relacionar, estabelecer uma relação, né? Quando eu falo sobre sexo biológico, eu estou falando de fatores anatômicos, né? Quando eu falo de gênero, do papel de gênero, eu estou falando como esse corpo se expressa socialmente, né? Então, vamos lá. Sexo biológico, que eu acredito que seja mais fácil compreensão. Quando a gente nasce, nos é destinado um sexo biológico a partir de uma característica física anatômica, não é mesmo? Então, é um atributo biológico. Eu tenho um sexo que é destinado, né, através de uma característica biológica da genitália. O sexo biológico, ele vai determinar, né, pré-determinar muitas vezes socialmente o que eu vou ser, com quem eu vou me relacionar, mas isso não define, né, não nos define, ou pelo menos não deveria. Por quê? Aqui nós temos a identidade de gênero. Se aqui eu tenho uma destinação de masculino e feminino, a identidade de gênero, ela é como essa pessoa se vê. Então, eu posso, por exemplo, nascer com um sexo masculino, mas eu não me vejo como um masculino, eu me vejo como um feminino. Então, é como você se entende com o seu corpo, né? Orientação sexual, mais uma vez, diz respeito a quem você se relaciona, aos seus desejos, né? As suas afetividades, e aí o papel de gênero, que é uma construção diretamente social, mas que expressa muito as identidades. E um adendo aqui é que nós temos que a orientação sexual, ela está a serviço da sexualidade. Então, com quem eu decido me relacionar afetivamente, vai ser como eu vou expressar a minha sexualidade, que está relacionada às ações diretas, não é mesmo? Então, é importante a gente entender isso. Identidade de gênero, como eu me identifico. Orientação sexual, com quem eu me relaciono. Sexo biológico, anatômico. O gênero é uma construção social, ali, como eu me expresso. E aí eu tenho a sexualidade. Tudo isso junto são categorias diferentes, mas que envolvem o meu corpo, como ele se manifesta e determinam ali e dizem quem eu sou para o mundo, né? Quem eu sou, qual é a minha identidade. São formas do corpo se expressar, se construir e se mostrar para o mundo. Sabendo disso, como que a gente lida com tudo isso dentro das aulas de educação física, né? Como que a gente pode lidar? Porque isso é muito plural. Eu posso nascer com a pré-determinação anatômica, me entender de uma forma, me relacionar com outra pessoa que pode ou não condizer com aquilo que é esperado de mim socialmente através do meu sexo biológico, posso me manifestar de diversas formas. É muito plural e a gente tem que entender, compreender, respeitar e administrar tudo isso em nossas aulas. E aí, é possível manter aulas mistas ou é melhor manter separado, de meninos e meninas? Por que esse questionamento? Porque é nas aulas de educação física que se encontram as tensões entre os corpos, né? Esses corpos que estão sempre supostamente harmonizados, separados em carteiras, não é mesmo? Quando entra para a aula de educação física, esses corpos entram em conflitos, esses corpos se interligam, se conectam, né? Se comunicam, se socializam. E aí é importante nós, enquanto professores, mantermos práticas docentes adequadas e que promovam a equidade de gênero, né? Que promovam as mesmas oportunidades para todas as pessoas, independente das suas orientações, identidades, gêneros e sexos, não é mesmo? Porque nós temos paradigmas biológicos aqui que vão afetar diretamente a participação de meninos e meninas
nas nossas aulas e que podem acarretar o afastamento de meninos ou meninas, na maior parte dos casos das meninas, das nossas aulas de educação física, porque esses paradigmas biológicos, eles se manifestam de uma forma muito grande em nossas aulas. E aí, o controle, a autonomia e maturidade das nossas crianças, que elas precisam ter para entender, né, que o convívio entre os meninos e as meninas, ele deve ser, sim, adotado e incentivado, porque se busca estabelecer o respeito mútuo de toda essa pluralidade que são as existências e identidades dos nossos corpos, né? E que na educação física eles se constituem através da equidade de participação, de oportunidade que nós damos a essas crianças, ok? Então, é importante, por que ela acontece? Nós já colocamos aqui, mas aqui nós voltamos para entender a construção desse corpo e por que esse paradigma biológico, né, ele vai impactar na participação das aulas. Porque existem diferenças biológicas entre os corpos? Existem. Nós vimos aqui, ó, está ligado diretamente à anatomia. Existem diferenças entre meninos e meninas, né? Nós sabemos disso, mas também existem diferenças biológicas entre meninos e também entre meninas e meninas. Afinal de contas, cada corpo é um corpo, não é mesmo? Nós não podemos aí presumir que existem diferenças biológicas somente entre meninos e meninas. A segunda aqui item, né, o segundo elemento, seriam as diferenças sociais, que aqui eu já coloquei que deve ser mudada. Por que a diferença social? Como este corpo aqui está sendo visto socialmente e está sendo participativo socialmente, não é mesmo? As diferenças sociais que são criadas entre meninos e meninas à medida o quê? Que lhe são negados as mesmas oportunidades, as mesmas experiências, não é? E essas diferenças sociais, elas impactam diretamente no desnível de performance, muito mais que as diferenças biológicas, né? Os impactos sociais de como esses corpos são compreendidos, eles omitem a oportunidade de participação, de estímulo, de incentivo igualitário entre meninos e meninas. E isso causa muito mais o desnível de performance e o afastamento entre diferenças de meninos e meninas das aulas de educação física. E isso deve ser mudado. Como nós lidamos com estes corpos dentro das nossas aulas, não é mesmo? E aqui as expectativas culturais, né? Socioculturais. O que é esperado desses meninos? O que é esperado desses corpos masculinos e femininos, né? É a diferença entre os sexos, né, que resulta a diferença do desempenho ou não? Eu acredito e a ciência acredita que não. A diferença ela não é natural e ela não é biológica. A diferença entre performances, né, e performidades, elas não são um impedimento para o convívio e para a possibilidade significativa de aprendizagens, né? São meios que a gente acarreta para aumentar o afastamento. Essas expectativas sociais impostas sobre corpos masculinos e femininos podem acarretar o aumento do afastamento. O que é esperado de um menino, o que é esperado de uma menina, consequencia nas oportunidades e nos investimentos que são dados para meninos e meninas, que vai acarretar futuramente o desnível de performance, porque meninas não recebem os mesmos estímulos e aí acabam se afastando não só das aulas de educação física, mas das práticas em geral, né, das práticas corporais em gerais. Por isso, essas diferenças sociais e essas expectativas, elas devem ser reconfiguradas à medida que nós precisamos ofertar o mesmo
nível, né? As mesmas oportunidades para meninos e meninas, não é mesmo? E por que e como eu faço isso dentro das minhas aulas, não é mesmo? Dentro das minhas aulas, eu posso promover a equidade de gênero, equidade de oportunidades através de intervenções que respeitem as diferenças entre esses corpos, a sensibilização de dinâmicas, debates e análises. Então, colocar em pauta esses questionamentos, essa realidade e entender e colocar para os alunos como eles entendem, como eles se sentem, analisar e procurar juntos soluções equitativas para a participação de todos, não é mesmo? Proporcionar um ambiente acolhedor. A menina que aqui foi vítima da omissão de oportunidades, que está se afastando das aulas de educação física, porque muitas vezes ela tem vergonha ou ela já teve experiências ruins, ela precisa de um acolhimento, ela precisa entender que ela é capaz, que esses impactos sociais e culturais podem e devem ser mudados e que nós, professores, estamos aí dispostos a mudá-los. A atenção ao preconceito, que está muito presente nas nossas aulas. Então, uma das alternativas é quando nós percebemos que está tendo intervenções de preconceito, como nós podemos mudar essas intervenções. Vivências inclusivas, quebrar com esses estereótipos, quebrar com esses paradigmas biológicos que eu já aqui passei para vocês. Esses paradigmas não são reais, né? Assim, no sentido que meninos são realmente melhores que meninas, existem diferenças entre meninos e meninos, meninas e meninas. A diferença de performance ela pode estar e está muito mais relacionada à oferta de oportunidades e intervenções. Quando eu falo de intervenções, eu vou falar aqui também, olha lá, dos modelos de aprendizagem aqui que combatem o insucesso, a exclusão, que diversificam as práticas e que combatem o afastamento de crianças, né? De jovens, de meninos e meninas, principalmente de meninas, nesse caso, das aulas de educação física. E aqui nós temos apontados aí com essa flechinha vermelha alguns apontamentos. E por último, não menos importante e diretamente ali atrelado a todos os outros, nós temos o tratamento do esporte nas aulas de educação física. Um tema bastante debatido, um tema bastante complexo da gente lidar, porque lembra que eu falei para vocês lá inicialmente que o esporte, ele teve bastantes interpretações, porque ele era visto lá no tradicional como privilegiador dos mais habilidosos, só o saber fazer. Aí veio o movimento renovador crítico, englobou mais áreas do conhecimento, desprotagonizou o esporte dentro da educação física. E aí a gente pensa agora, mas se era só ele, agora não é mais ele. Se privilegiava, agora como que esse esporte deve ser tratado dentro da educação física escolar? Ele ainda é importante? Vamos entender. O modelo esportivista, aqui que nós vimos, tradicional, a partir da Segunda Guerra Mundial, ali antes da época higienista e militarista, foi ali o terceiro modelo, e privilegiava os gestos técnicos e competição. Tradicional, saber fazer. O que os gestos técnicos e a competição fazem? Geram insucesso e fracasso. Aumenta o fracasso e diminui o sucesso. Se eu tenho aumento do fracasso e diminuição do sucesso, eu tenho afastamento dessas crianças e jovens das aulas de educação física, por conta da priorização do esporte na escola, né? E predominância do quarteto fantástico, mesmo. Mas esse modelo, ele já foi ali ultrapassado, será? Vamos ver. Seguindo aqui, o que mantém esse esporte, né, na educação física? Os propósitos da educação física,
as equipes escolares, né, que eram e continuam sendo aí bastante predominantes, a detecção de talentos, que nós vimos aqui, ó, mais habilidosos, e a experiência do professor. Por que que eu tenho um modelo esportivista e um professor ainda que consegue manter o modelo tradicional? Porque lá a formação dele foi tradicional e as experiências pessoais ali privilegiam que ele mantenha uma formação tradicional no esporte, porque ele perdeu o chão quando mudou, né? Ele não tem ali o conhecimento, ele tem dificuldade de ensinar demais conteúdos, então ele mantém o modelo esportivista. Seguindo do modelo esportivista, nós temos aqui a pedagogia renovadora, nós já tratamos sobre ela lá, 1980, com viés cultural, só que essa pedagogia renovadora, como eu falei para vocês inicialmente ao pontuar essa problemática sobre o tratamento do esporte, ela gerou alguns equívocos, não é mesmo? Ela gerou um hiato. Posso ou não posso trabalhar com esportes? Como que eu posso? Né? Se eu englobei, se eu ampliei a minha perspectiva, como que eu posso trabalhar com esse esporte? Existiu alguns equívocos e aqui eu irei mostrar para vocês que esses equívocos eles devem ser desconstruídos, né? Desconstruídos. O primeiro é que a educação física com a pedagogia renovadora ela é contra o esporte na escola. Isso está errado ou isso está certo? Errado. Não é contra. Ela é contra a maneira com que o esporte estava sendo tratado na escola. A pedagogia renovadora ela vai propor uma substituição da maneira como esse esporte é tratado na escola. Então, deixa de ser um treinamento, uma atenção para os mais habilidosos, como nós vimos, não é mesmo? De gestos técnicos, e ela vai propor uma compreensão dos seus significados, uma contextualização na aula, né? A contextualização histórico, cultural, social desse esporte, as suas contribuições sociais dentro das aulas de educação física, e a atenção vai se voltar para todos. Então, não é que a educação renovadora ela é contra o esporte. Ela critica a forma como ele estava sendo tratado na escola. Segundo ponto, contra as técnicas. A educação renovadora é contra as técnicas, contra o ensino das técnicas? Não, isso é um mal entendido, as críticas que foram feitas. Não é desprezar as técnicas, né? É atribuir a elas um novo sentido de acordo com os objetivos traçados por essa nova pedagogia, por essa nova habilidade, não é mesmo? Não é compreender a técnica para atingir um alto rendimento competitivo, mas é trabalhar a técnica para preparar aquele meu aluno para participar das aulas de educação física, para jogar nos seus momentos de lazer e não para atingir uma alta performance, não é mesmo? Aqui o rendimento e ludicidade, né? Colocaram um contra o outro, uma má interpretação também, um equívoco que ocorreu. Existe aí o rendimento ótimo, que nós vamos tratar aqui, e o rendimento máximo. No rendimento ótimo, nós temos o alcance da aprendizagem, né? Aquele rendimento ali que o aluno consegue entender e participar. No rendimento máximo, nós temos ali a compreensão das competições, né? E a meta de atingir resultados, né? De ir para competições de alta performance. É diferente. O rendimento não está contra a ludicidade, mas o esporte na escola, ele não é competitivo, ele não é para atingir o alto rendimento. Ele está para vivenciar e experienciar. O aluno está para experienciar e vivenciar esse esporte e ser capaz de compreendê-lo e praticá-lo em outros ambientes. E por último, né, a quarta aqui, o quarto equívoco, o quarto item, é a substituição da prática pela reflexão. O que trata sobre isso? Aqui a pedagogia renovadora, ela vai incorporar
o saber sobre o fazer. Ou seja, a educação física vai deixar de ser reduzida à prática, né? Aqui eu tenho o saber conceitual, eu tenho a reflexão, eu tenho o questionamento, eu tenho o conhecimento científico do esporte. E aí as pessoas podem dizer, mas se eu preciso pensar, entender culturalmente, socialmente o impacto desse esporte, então não preciso mais jogar? Não, não é que não se precisa jogar. Não é uma troca, mas é sim uma reflexão. É o saber sobre o fazer, sendo tratado de forma igualitária ao saber fazer. Não é mesmo? É unir os dois, não é privilegiar um nem privilegiar outro. Não se prega a substituição, não se defende uma troca, e sim a incorporação de novos saberes, de novas discussões. E qual é o panorama atual, hoje em dia, que está aqui ligado diretamente às leis, né, que nós já vimos anteriormente? Nós temos ali os PCNs, né, de 1980, me desculpe, de 1990, que vai incorporar o saber sobre o fazer, né? A orientar a ação do professor, a incorporação de conceitos, de princípios, valores, normas, atitudes, ao que a educação física, né, tem como característica também. Então, eu vou incorporar ali o PCN, o saber sobre o fazer. A BNCC, que vai ali me colocar conhecimentos essenciais, vai determinar o que a criança ali deve aprender, né? O que é o básico para ela entender sobre o esporte, né? Ela saber, vai determinar os conhecimentos da educação física ao longo da educação básica. E o professor longe da universidade, que a gente mexe diretamente aqui, ó. Lembra o primeiro item? Formação do professor. Hoje nós temos um distanciamento do professor da universidade muito grande, né? O professor que está dentro da sala de aula, muitas vezes por conta de burocracias, né? Número de aulas, número de escolas, ele acaba se distanciando das universidades e muitas vezes permanece perdendo o seu chão sem saber como tratar esse esporte. Que ele sabia tratar lá em 1970, que era só o fazer, agora ele está se colocando em uma prática renovadora que a formação inicial dele não foi contemplada, né? Não contemplou essa formação. Mas então, e aí? Para que eu ensino esporte? O que eu ensino nesse esporte? Porque não é mais um modelo esportivista. É uma pedagogia renovadora. Eu tenho todos esses documentos. Para quê? Mantenho ou não mantenho? Mantenho o esporte dentro de novas perspectivas. E por que eu mantenho? Porque o esporte ele é um fenômeno social e cultural, né? Ele faz parte, né, da cultura, do patrimônio da humanidade. Porque o esporte ele é globalizado, ele está presente em todas as mídias de comunicação, né? Desde televisão, internet, revista, redes sociais, ele está presente em todas as mídias e na vida diária das pessoas. Aqui, vida diária e mídias. E ele está enraizado na nossa sociedade, né? A prática corporal está enraizada. E a escola, dentro dessa perspectiva de todos estes fatores, ela deve estabelecer um contato próximo dos esportes e dos aspectos sociais relevantes para o aluno e trazer isso para o aluno, para ele entender, experimentar e conceituar isso nas aulas de educação física. Não se trata de reproduzir valores equivocados, né? Vamos deixar claro aqui, explícito, não se trata de voltar aqui e retroceder, né? Se trata de mudar, né, as perspectivas e trazer reflexões, questionamentos e contextualização. E dentro disso,
propiciar para que o aluno vivencie corporalmente esporte, porque é importante. A prática, ela faz parte da educação física escolar, sempre fez, vai permanecer sendo parte, mas nós temos também que incorporar novos princípios, né, novos saberes conceituais, além dos saberes corporais, de entender esse corpo, de incluir esse corpo nas suas múltiplas formas de construção de identidades e de manifestações, de entender esses aspectos fisiológicos, dos seus princípios operacionais, da cultura e da sociedade. Tudo isso dentro de uma nova perspectiva, não é mesmo? E aí, diante de tudo isso que nós vimos, né, todas essas problemáticas, fica então aqui como nós estamos hoje. Hoje, infelizmente, nós não temos um ponto fixo, nós estamos em transição, nós estamos entre aqui o que eu diria essa ponte que liga, essa ponte aqui que nos liga do que já foi feito, do que já foi visto que não era o ideal, desse modelo esportivista, desse modelo de somente o saber fazer, desse modelo de atuação tradicional que privilegia os mais habilidosos, que aumenta o índice de afastamento em disciplina, porque privilegia e causa desinteresse, e causa exclusão, e causa um insucesso, e exclui os corpos, e exclui pessoas mais velhas, exclui pessoas que trabalham. Nós já vimos que isso não é mais produtivo e benéfico para a gente, mas ainda nós estamos construindo o que seria o ideal, né? Ainda não chegamos no ideal, mas estamos nesse processo de mudança, de transformação. E nisso eu coloco, finalizando a minha apresentação, que a escola deve ser e é o local onde se deve haver a democratização dos conhecimentos e a análise da realidade, evidenciando suas problemáticas de forma crítica e reflexiva, procurando soluções que promovam, de fato, uma educação equitativa e inclusiva para todos e que abranja a pluralidade das nossas manifestações corporais e dos grupos sociais, almejando, de fato, uma aprendizagem cada vez mais significativa e libertária. Nós não poderemos, hoje ainda, resolver todas essas problemáticas, mudar todos os professores e estabelecer sempre novos paradigmas, mudar de fato todas as leis e respaldá-las de forma concreta para que não haja mais interpretações equivocadas. Nós não conseguiremos hoje ainda resolver todos os problemas de afastamento em disciplina, mas nós poderemos mudar a forma em que nós trabalhamos a educação física, em que nós tratamos dessa cultura corporal de movimento e de todas as áreas do conhecimento que abrange. Tudo bem? Essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado o mais pedagógico possível, mais compreensível possível. E é isso. Muito obrigada.